Olá, família, sejam bem-vindos de volta. Um bom dia aí para você, aonde você estiver. Esteja você em casa, esteja você tomando seu café da manhã, esteja você já a caminho do serviço ou assistindo em algum outro horário também. Que bom ter a sua companhia aqui, à medida que nós continuamos a nossa leitura, o nosso aprendizado. Em Provérbios capítulo 4, nós temos falado nesses últimos dias, quero lembrar você desse contexto, porque vai conectar diretamente com o nosso versículo de hoje. Nós temos falado sobre caminhos e veredas, né? Falamos bastante sobre veredas nos últimos dias, aquele caminho trilhado, né, por animais ou por carros, por pessoas, que fica marcado. E aqui o autor ele continua falando sobre a vereda dos ímpios e a vereda dos justos, porque tem mais de uma vereda, tem mais de um caminho. E tem os ímpios, os injustos, os que seguem o seu próprio nariz, que também tem um caminho muito bem trilhado. E que você pode escolher caminhar nele ou pode escolher caminhar no caminho dos justos. Existem dois caminhos e nós precisamos escolher. Lembra que Jesus falou? Existe o caminho estreito e o caminho largo. Inclusive ele diz, Jesus agora, né? Diz que no caminho largo tem muita gente seguindo por ele. E às vezes engana, né? Porque tem muita gente, você acha, deve ser o caminho certo. Jesus diz, mas é estreito o caminho que leva para a salvação e são poucos os que andam por ele. Então nós temos que entender, existem dois caminhos. Existe luz e trevas, verdade e mentira. Caminho largo, fácil, caminho estreito, não tão fácil. E os lugares para onde eles levam são absolutamente distintos. Por isso até que normalmente eu não argumento na hora para não né, envergonhar a pessoa. Mas essa ideia de que todos os caminhos levam para Deus não tem respaldo nenhum bíblico e nem prático, porque todos os caminhos levam para um destino diferente. Não tem como ser diferente disso. Nós vamos ver exatamente esse contraste entre um bom caminho e um mau caminho. Né? Nem todo caminho pode ser bom. Né? Existe o caminho verdadeiro, o caminho certo, existe o caminho errado. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Só tem um caminho que leva para o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for através deste caminho. Então nem todos os caminhos levam para Deus. E nem todos os caminhos levam para a justiça, para a paz, para a alegria. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje em Provérbios capítulo 4, versículo 18 é o nosso versículo de hoje. Nós vamos ler o 18, mas depois eu vou fazer um contextozinho com alguns versículos um pouco mais ao redor. Olha só. A vereda seria a mesma palavra de um caminho, né? A gente já falou bastante sobre vereda aqui nos últimos dias, então não vou repetir. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Você fala, cara, que legal, bacana, né, cara? Vereda do justo, ela brilha, ela é iluminada, e, poxa, muito legal, e brilha cada vez mais, e nossa, que top. E é verdade. Mas vamos entender que esse versículo não está isolado, ele está dentro de um contexto maior. E agora eu quero ler contigo o contexto desse versículo, começando no versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios. Opa, então tem mais de uma vereda. Tem a vereda do justo, 18, e a vereda do ímpio, 14. Nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Não é nem para passar, escuta. Não é, mas eu só vou dar uma passadinha. Eu não vou ficar nesse caminho, eu só vou pegar um atalho, vou aproveitar esse caminho para dar um atalho para onde eu quero chegar. Não. O provérbio diz assim, nem passa por ele. Sabe, às vezes a gente acha que a gente é esperto, que eu tô aqui, eu quero chegar lá onde Deus tem para mim, os propósitos de Deus para mim, para minha vida, para minha família e viver uma vida de sabedoria, eu quero tudo isso. Mas eu sou tão esperto que eu vou achar um atalhozinho. Esse atalhozinho vai requerer que eu faça algumas coisas erradas, releve algumas coisas, dou um jeitinho aqui, um jeitinho ali, algo por baixo da mesa ali, rapidinho, e tá tudo certo. E aqui Provérbios diz o seguinte, cara, nem passe por essa vereda.
tá? Evite, nem passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Cara, não é para chegar nem perto. Você não tem coisa com as quais você não brinca. Com pecado não se brinca, com tentação não se brinca, com corrupção não se brinca. Lembra de José no Egito? Mulher de Potifar. Tenta se deitar com ele, cara, ele sai voado, deixa a jaqueta dele como se fosse nas mãos dela e vai embora. Por quê? Porque não se brinca. Vou ficar aqui conversandinho, não tem conversa mole, cara, nem passa por eles, fica longe, né? Evite esse mal, afaste-se dele e não se detenha. Deter é você ficar ali, não fica dando sopa. Salmo capítulo 1, bem-aventurado aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. Cara, se eu estou no meio dos escarnecedores, por que eu vou sentar? Chegou, percebeu que não é um ambiente bom? Vaza. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Percebeu um ambiente ruim? Sai fora. Percebeu uma vereda ruim? Sai fora. Olha aqui. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Então está fazendo um contraste aqui. Tem um caminho do ímpio que não é bom, você precisa fugir dele. Não, cara, não fica por ali, não demora, cara, não caminha, não é atalho, não vale a pena, não tem atalho, só tem um caminho, não tem atalho. Essa turma, eles causam ruína e você vai para a ruína junto. Essa turma se alimenta de maldade, de violência. Você vai ter que entrar nessa vibe junto com eles. Então fica longe disso, fica longe disso. Essa é uma vereda que você pode escolher. Mas aqui há um convite para nós escolhermos uma outra vereda. Aí a gente vem para o nosso versículo 18 de novo. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais. Não é que, olha aqui, fazem o mal, perdem o sono, ruína das pessoas, se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Está cada vez pior aqui. Aqui, olha só, é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais, vai melhorando a cada vez, até a plena claridade do dia. Por quê? Pensa na luz da alvorada, é a imagem que está dando aqui. A luz da alvorada é a luz do nascer do sol. Se você já assistiu um nascer do sol, você deve se lembrar que parece que está tudo escuro, daqui a pouco começa no horizonte. Aqui a gente tem esse privilégio de poder ir para a praia e assistir o nascer do sol sobre o mar. É um privilégio que a gente tem aqui. Se você não fez isso ainda, organize-se e faça, talvez pensando sobre esse versículo. Olha que meditação maravilhosa, hein, para a tua semana, hein? Vai assistir o nascer do sol e leia Provérbios capítulo 14, versículo 18, e ore sobre a sua vida, que em nome de Jesus a sua vereda seja a vereda do justo, que é como o nascer da alvorada, que clareia cada dia. Então você vê a claridade começando a subir, mas você não vê o sol ainda. A claridade vai aumentando, normalmente tem cores muito bonitas, vai aumentando, até que raia o sol. Ou seja, é uma progressão de escuro para um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, até que tenha então a plena claridade do dia, quando o sol por inteiro já se mostrou, já subiu acima da linha do horizonte, e o sol inteiro já trouxe a claridade do dia. Está dizendo o seguinte, a vereda do justo é assim. Lembra que a gente tem falado bastante aqui, que é um processo, não é uma coisa que você instala, uma chave que você vira. O caminhar em sabedoria é um processo, é uma coisa que a gente aprende e desenvolve a longo prazo. Por isso que muita gente não quer fazer, porque é longo prazo. Não é micro-ondas, não resolve da noite para o dia. É uma caminhada, uma jornada na direção das coisas certas, na direção da luz, na direção da claridade, assim por diante. Então, a vereda do justo é assim. Ele vai caminhando, cara, e à medida que ele vai caminhando, o negócio vai clareando, vai melhorando, vai limpando o céu, e a luz vai raiando cada vez mais, e a gente vai caminhando em mais luz, e quanto mais luz eu tenho para caminhar, mais claro fica a minha caminhada, e se torna um ciclo não vicioso, mas virtuoso. A vereda do ímpio é um ciclo vicioso. Vereda dos ímpios, caminho dos maus. Não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, causam ruína de pessoas, se alimentam de maldade, embriagam de violência. Cara, é um ciclo vicioso que só está escurecendo, quando você percebe e fala, cara, como que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar numa escuridão, num fim de mundo, num beco sem saída como esse? Pois é, começou lá atrás com a escolha de uma vereda errada, que vai escurecendo. Assim é o pecado da nossa vida.
Mas existe um caminho, glória a Deus por isso, um caminho de justiça. Um caminho que vai clareando, 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 clareando cada vez que quanto mais a gente caminha. Essa é a vereda do justo que eu e você somos convidados a caminhar. Essa vereda que vai clareando com o tempo, vai melhorando com o tempo e ficando cada vez melhor. Tinha um comentário aqui que eu queria ler para vocês. Não estou achando aqui agora. Depois eu vejo se eu consigo encontrar, mas tinha um comentário que eu tinha deixado aqui aberto. Vamos continuar no versículo 19 para você ver o contraste novo. Vai voltar para a vereda do ímpio para deixar bem claro para a gente. Olha aqui, ó, versículo 19. Mas no caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, o caminho do justo, luz da alvorada, brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O que acontece, gente, com o caminho dos ímpios? Aqui, o autor está sendo muito pedagógico, né? Quando você quer fixar uma ideia na cabeça da pessoa, você cita o fato e cita o contrário, para ficar muito óbvio, né? Eu quero pastel de carne, não quero pastel de queijo, né? Estou deixando bem óbvio que, cara, é isso que eu quero, né? Então está sendo bem pedagógico aqui. Mas ele volta dizendo o seguinte, cara, o caminho dos ímpios é densas trevas. E chega um ponto, olha que interessante, que nem eles sabem em que tropeçam. Talvez você já viveu isso, talvez você esteja vivendo isso, talvez você conheça pessoas que estão vivendo isso. De estarem tão distantes dos caminhos de Deus, tão distantes da sabedoria, que vivem tropeçando, mas nem se dão conta de que tropeçaram, muito menos sabem por que tropeçaram. Por quê? Porque estão caminhando, estão vivendo, mas estão caminhando em densas trevas, caminhando no escuro. É uma questão de tempo para você tropeçar e trombar em alguma coisa. E tem gente que está num caminho tão escuro que nem sabe por que tropeçou. Dá cabeçada, tem problema na vida, repete maus comportamentos. Cara, tem dificuldade, parece que nada vai para frente, parece que nada dá certo e não sabe o porquê. Talvez tenha a ver com uma vereda de ímpios, o caminho trilhado, o caminho marcado daqueles que não têm temor do Senhor. Por isso que Provérbios 1,7 diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cara, é você caminhar reconhecendo Deus, pedindo a ajuda de Deus, reconhecendo que você precisa da sabedoria de Deus, que você não dá conta sozinho. Esse é o princípio dessa jornada. E aqueles que acham que dão conta sozinhos, geralmente acabam em densas trevas, nem sabendo por que tropeçaram. Está aqui o convite para mim e para você, para nós buscarmos esse começo de luz. Talvez você vai dizer, poxa, mas a gente já está, pastor, já estamos aqui, né, estudando isso há tempo e ainda tenho tanta coisa para aprender. Pois é por quê? Porque começa como a luz da alvorada, começa com um pouquinho de claridade, um pouquinho mais de claridade, um pouquinho de mais claridade, até que seja a plena claridade do dia. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece com o passar do tempo. Eu espero que algumas coisas na sua vida já estejam começando a clarear. Comece a enxergar uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Um caminho para você trilhar. E o nosso alvo é que até o final do ano nós possamos caminhar em plena luz do dia, pela graça de Deus e de acordo com a palavra dele sendo revelada a nós aqui todos os dias. Então, vamos orar por isso? Pedir a bênção de Deus sobre o nosso dia? Pai, nós oramos para que esse versículo se cumpra em nossas vidas. Eu oro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, para que eles possam escolher, que nós possamos escolher a vereda do justo e que nós possamos vivenciar na prática de que essa vereda é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até que se torne a plena claridade do dia. Ó Deus, ajuda-nos a buscarmos esse entendimento, essa luz, caminharmos cada vez com mais luz. E Deus, eu oro para que nós possamos vivenciar essa realidade ao longo do tempo, se manifestando sobre as nossas vidas e através das nossas vidas também na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Peço tua bênção, Deus, sobre cada um, sobre a vida de cada um, sobre o trabalho de cada um hoje, os afazeres de cada um, a casa de cada um. Se conosco, dá-nos um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês aí. Grande abraço e até a próxima.